No início da filosofia, se é que podemos chamar de início da filosofia, pelo menos era o início das criações das grandes ideias que duraram até hoje, que são debatidas hoje nas faculdades e debates filosóficos, existiam duas linhas de pensamento. Uma delas era o epicurismo e a outra era o estoicismo. Essas duas linhas divergiam muito em alguns tópicos que são debatidos muito hoje em dia, e as pessoas que seguem o epicurismo discordam veementemente do estoicismo, mas na verdade, e vice-versa, né? Mas na verdade, o que acontece é que precisa existir um balanço nisso. O equilíbrio é a chave dessas duas linhas de pensamento que podem mudar muito a sua vida, a sua maneira de ver o mundo, se você conseguir equilibrar as duas e conseguir exercer e aplicar os conceitos de cada uma em determinada situação da sua vida. E quais são os pensamentos que caracterizam cada uma dessas linhas de pensamento? Naquela época e hoje em dia também, as pessoas que tendem a acreditar e viver de maneira estoica, né, que acreditam na linha do estoicismo, são pessoas que evitam o prazer momentâneo, ou pelo menos fazem o máximo para evitar o prazer momentâneo, porque eles acreditam que se eles evitarem o prazer momentâneo e fizerem sacrifícios ao longo da vida delas, elas vão se tornar pessoas mais fortes e vão desenvolver uma habilidade de investir no futuro delas, de maneira que elas estão condicionando a própria mente para que elas tenham grandes resultados a longo prazo. Elas não pensam a curto prazo, né? Em contrapartida, os epicureus, né? As pessoas que acreditam mais na linha do epicurismo, elas evitam a todo custo e a todo momento a dor e o sacrifício, porque elas pensam que no dia seguinte elas podem morrer. Então elas vivem somente o hoje, pensando sempre no prazer momentâneo e tendo em vista que isso vai fazer com que elas se tornem pessoas mais felizes. E essas duas linhas de pensamento, elas servem para ilustrar muito o que acontece na sociedade hoje em dia. Eu não estou aqui para dizer se você deve seguir uma linha ou não. O meu ponto é que eu acredito que deva existir um equilíbrio nessas duas linhas. Apesar de pensar que, principalmente quando alguém está no começo da carreira empreendedora, ou qualquer tipo de carreira, né? Qualquer tipo de início de conquista que você queira ter, tipo ter um corpo mais definido, uma vida mais saudável, ela precisa ter em mente que sacrifícios farão parte disso. Se ela não conseguir sacrificar o prazer momentâneo para ter algo maior no futuro, ela não vai ter bons resultados. Mas em contrapartida também, eu penso que o prazer momentâneo, se for feito com cautela, se for aproveitado com cautela e de maneira equilibrada, ele pode ser muito bom. O que você precisa ter é uma consciência de tudo que está acontecendo à sua volta. Será que se você aproveitar o prazer momentâneo naquele momento, ele vai fazer com que você postergue a sua conquista? Essa procrastinação da sua conquista vai causar muitos prejuízos para você? Se sim, é bom ter cuidado. É bom pensar mais a longo prazo e prezar pelo sacrifício agora, pensando que esse sacrifício te dará conquistas futuras. Mas, caso não seja isso que aconteça, caso você veja que não vai ter problema, que você tem prazer momentâneo, tudo bem. O ponto é o equilíbrio. Mas o que acontece é que o ser humano atual, o homem moderno, a mulher moderna, né? O ser humano em si, ele foi condicionado a normalmente evitar a dor, porque biologicamente o nosso cérebro faz o máximo para evitar a dor e ter mais prazer. Isso é algo que o ser humano tem por natureza, ele foi criado dessa forma. Mas o estoicismo, ele vai contra isso. Ele faz o máximo para hackear isso, para condicionar a sua mente de que se você sempre só quiser prazer, só tiver prazer na sua vida, você vai ter resultados medíocres. Aquela frase no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho, é
muito verdadeira. Se você não aprender a se sacrificar pelo seu futuro, você, além de se tornar uma pessoa fraca, não vai conseguir ter grandes conquistas. Ser uma pessoa estoica, ser uma pessoa que vive de maneira estoica, significa se tornar mais forte. A gente pode definir dessa forma. Significa você desenvolver uma casca grossa e cada vez que você tiver obstáculos no seu caminho, você vai estar mais forte da última vez que você teve que enfrentar um tipo de obstáculo parecido, né? Ou qualquer tipo de obstáculo. Porque quanto mais obstáculo você enfrenta, quanto mais sacrifício você faz, mais você condiciona o seu cérebro a se tornar alguém mais forte. Em contrapartida, você não pode se privar também dos prazeres da vida. Talvez a gente pode até dizer de viver no agora, né? De estar com a sua família, de ir num restaurante bom, de ir para uma festa. Só que precisa ser feito de maneira balanceada, né? A vida é esse equilíbrio do prazer momentâneo, que se for feito em excesso pode ser algo prejudicial, e do sacrifício, que se for feito em excesso, se você colocar em xeque os seus valores pessoais e se privar de fazer hobbies, de coisas que você ama, que são bons para a alma, né? São coisas boas para a alma, você acaba se tornando uma pessoa que só fica pensando no futuro, correndo atrás do próprio rabo, vamos dizer assim, do pote de ouro no fim do arco-íris, e chega lá e vai ter o prazer momentâneo também e vai se sentir insatisfeito. Então assim, saiba equilibrar esses dois lados. É algo difícil? É, mas com o tempo você consegue se condicionar a isso. Existem algumas atitudes práticas e pequenas ações que você pode implementar no seu dia a dia, não precisa fazer sempre, mas que apesar de serem coisas que a princípio parecem ser sem sentido, né? Parecem não ter sentido, elas são coisas que podem e têm o potencial, né, de fazer você se tornar alguém mais forte. Como tomar um banho gelado, ao invés de tomar um banho quente todo dia. Comece pouco tempo, né, no banho gelado, 5 segundos pode até ser, e mesmo quando você não tiver vontade de tomar esse banho gelado, tome. Porque assim, isso parece ser bobo, mas muitas vezes a gente tem um sonho, mas só que para atingir esse sonho, você precisa fazer muitas coisas, muitas etapas, muitas táticas. E às vezes você acorda sem vontade de fazer. Mas uma pessoa de alta performance, ela faz mesmo sem ter vontade de fazer. Então se você aprende a, por exemplo, ou na academia mesmo, fazer coisas que você não quer fazer, ir para academia, queimar gordura, é algo que vai doer, tomar um banho gelado é algo que vai doer, ao invés de pegar o elevador, ir para o 6º andar de escada é algo que vai fazer você ficar cansado, ao mesmo tempo vai desenvolver uma casca grossa em você e hackear sua mente de maneira que você consiga fazer coisas e realizar táticas e pequenas tarefas ao longo da sua vida, agora falando na sua carreira também, que você não queira fazer. Então é algo que são pequenas atitudes de rotina diária que geram efeito, tem potencial de mudar a sua maneira de pensar quando você está realizando uma tarefa importante rumo ao seu objetivo empreendedor. Para resumir então, não viva só por prazeres. Não queira ter prazeres momentâneos só. Prazeres momentâneos são falsas felicidades, vamos dizer assim. É uma falsa felicidade. Porque você está se sentindo feliz naquele exato momento, mas você sabe dentro de você que aquilo não está contribuindo para a sua real conquista, né? E se você viver só de prazer, você vai acabar não conquistando nada no fim da sua vida ou tendo resultados medíocres. Também não viva de uma maneira exagerada. Não tenha só sacrifícios na sua vida. Vai com calma. Você vai acabar se decepcionando muito. Você não pode ter muita dor também, senão ninguém sobrevive. A gente precisa de prazeres. A gente precisa desenvolver hábitos, rotinas que não necessariamente contribuem com o seu objetivo, mas acaba contribuindo também porque vai gerar um equilíbrio para sua alma, principalmente. Por exemplo, você quer perder peso. Vamos supor que você fica a semana inteira na academia. Mas chega no final de semana e você queira comer um chocolate, né? Você está com desejo de comer um chocolate. O que você pode fazer?
Já que você teve uma rotina, uma semana de sucesso na academia, entre aspas, né? Você pode comer um pouco de chocolate, não tem problema. Porque é cientificamente provado que fazer o dia do lixo é algo bom para o seu organismo. Então não é algo que você precisa 100% sempre estar comendo coisas saudáveis, né? Coisas saudáveis. Você pode fazer esse equilíbrio. Você pode mudar de vez em quando, mas com cautela, né? Não pode exagerar também. Então, a palavra-chave desse vídeo, desse episódio é ter equilíbrio. Se você gostou desse vídeo, desse episódio do nosso EDMcast, deixe seu comentário, se inscreva no canal e deixe aquele like também. Porque assim o YouTube vai entender que você quer assistir mais conteúdos, né? E assim você vai receber de antemão os conteúdos que a gente vai postar em breve. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê.